O vento de dezembro cortava as ruas da cidade como uma lâmina, trazendo neve que passou de pitoresca a castigante no espaço de uma hora. Gabriel Sterling apertou o seu sobretudo preto enquanto caminhava pelo parque. A sua mente ainda estava a remoer a reunião do conselho, que se prolongou por 2 horas além do previsto. Aos 38 anos, ele transformou a Sterling Technologies de uma startup numa empresa multimilionária. Mas o sucesso teve um preço. A sua ex-mulher levou a filha Emma para a Califórnia há 3 anos, e ele só a via durante as férias e as férias de verão. O seu apartamento na cobertura era imaculado e vazio. A sua vida era cheia de conquistas e desprovida de calor humano. Ele estava a tomar o atalho pelo Henderson Park, porque o seu motorista tinha ligado a dizer que estava doente, e Gabriel decidiu caminhar os 15 quarteirões até casa em vez de esperar por um serviço de transporte. As luzes de Natal penduradas nas árvores nuas deveriam ser alegres, mas apenas enfatizavam o quanto ele se sentia sozinho, como a época festiva se tinha tornado apenas mais um período de tempo a suportar. Foi então que ouviu a voz. Desculpe, senhor. Gabriel virou-se e viu um menino de 7 ou 8 anos parado perto de um banco coberto de neve. Ele usava um casaco bege muito fino para o tempo, uma camisola vermelha por baixo e calças de ganga gastas nos joelhos. O seu cabelo castanho estava molhado com a neve derretida e as suas bochechas vermelhas de frio. Mas foram os seus olhos que chamaram a atenção de Gabriel. Arregalados, assustados, mas tentando desesperadamente ser corajosos. Sim, Gabriel aproximou-se com cuidado, procurando os pais do menino. Senhor, a minha irmãzinha está a congelar. A voz do menino falhou ligeiramente. Não sei o que fazer. Foi então que Gabriel reparou no embrulho que a criança segurava. Um bebê enrolado no que parecia ser um cobertor fino, a chorar fracamente. A criança não devia ter mais do que alguns meses. O seu rosto pequeno estava vermelho e enrugado, e os seus choros enfraqueciam, o que Gabriel sabia instintivamente ser um mau sinal. Onde estão os teus pais? Perguntou Gabriel, já tirando o casaco. A mãe deixou-nos aqui, disse o menino, com a sua fachada de coragem a desmoronar-se. Ela disse que voltaria logo, mas isso foi há muito tempo, antes de escurecer. Tentei manter a Sara aquecida, mas ela não para de chorar, e agora está a ficar quieta. E lembro-me da mãe dizer que é mal quando os bebés ficam muito quietos. Tem razão. Isso é mal. Gabriel enrolou o casaco em torno das duas crianças. A cachemira cara envolvia-as. Como te chamas? Timothy. Todos me chamam Tim. Está bem, Tim. Eu sou Gabriel. Precisamos de levar-te a ti e a Sara para um lugar quente agora mesmo. Vens comigo? Tim hesitou e Gabriel podia ver o conflito no seu rosto jovem. Não fales com estranhos, provavelmente lhe tinham dito. Mas a sua irmãzinha estava em perigo, e este estranho estava a oferecer ajuda. Prometo que sou seguro, disse Gabriel gentilmente. Eu também tenho uma filha, e se ela estivesse em apuros, gostaria que alguém a ajudasse. Deixa-me ajudar-te. Tim acenou com a cabeça, as lágrimas finalmente a escorrerem. Está bem. Gabriel pegou a bebê nos braços, mantendo o casaco enrolado em torno das duas crianças. Sara estava assustadoramente fria ao toque, o seu choro reduzido a um fraco gemido. O coração de Gabriel batia forte enquanto calculava distâncias. O hospital mais próximo ficava a 10 quarteirões. O seu apartamento ficava a 6. Ele tomou uma decisão. Vamos primeiro para minha casa para aquecer os dois. Depois vou chamar ajuda médica. Está tudo bem, Tim? Sim, senhor. Eles se moveram rapidamente pelas ruas cobertas de neve. Os sapatos caros de Gabriel escorregavam no gelo. O seu paletó era inadequado contra o frio, mas ele mal percebeu. Tim caminhava ao lado dele, uma mão segurando a manga de Gabriel, a outra enxugando as lágrimas. Quanto tempo vocês ficaram lá fora? Perguntou Gabriel enquanto caminhavam. Não sei. Muito tempo. A mãe disse que precisava de fazer um recado, que voltaria em 10 minutos, mas depois começou a nevar mais forte, escureceu e ela não voltou. A voz de Tim era fraca. Ela esqueceu-se de nós? Não sei, disse Gabriel honestamente. A sua mente já a mil com as implicações. Que tipo de mãe deixaria um bebê e uma criança pequena num banco de parque em dezembro? Mesmo que ela tivesse a intenção de voltar rapidamente, mesmo que alguma emergência a tivesse atrasado, onde ela estaria agora? Mas, neste momento, vamos nos concentrar em deixar vocês dois em segurança e aquecidos. Marcos, o porteiro do prédio de Gabriel,
olhou 2 vezes quando eles entraram no saguão. Sr. Sterling, está tudo bem? Ligue para o Dr. Richardson. Diga a ele que é uma emergência. Preciso dele no meu apartamento imediatamente. Depois, chame a polícia. Ligue para a linha não urgente e diga que encontrei 2 crianças abandonadas no Henderson Park. Imediatamente, senhor. No elevador, Gabriel olhou para o bebê nos seus braços. Sarah tinha parado de chorar, o seu corpinho estava mole e o seu coração apertou-se de medo. Ele tinha feito um curso de primeiros socorros pediátricos anos atrás, quando Emma nasceu. Mas isso parecia ter sido noutra vida. O seu apartamento estava quente, graças a Deus. Gabriel foi direto para a sala, deitando Sarah gentilmente no sofá, enquanto a mantinha enrolada no seu casaco. Tim pairava ansiosamente por perto. Tim, preciso que me ajude. Pode fazer isso? Sim, senhor. Preciso que vá àquele quarto ali. É o meu quarto. E pegue todos os cobertores que encontrar. Precisamos aquecer a Sarah lentamente. Enquanto Tim corria para buscar cobertores, Gabriel desembrulhou cuidadosamente a bebê. Os lábios dela estavam azulados e a respiração superficial. Ele esfregou as mãozinhas dela suavemente, tentando estimular a circulação, falando com ela baixinho. Vamos, pequenina. Fica comigo. Agora estás segura. Vais ficar bem. Tim voltou com os braços cheios de cobertores e, juntos, criaram um ninho quentinho para Sarah. Gabriel aumentou o termostato, colocou uma chaleira no fogão para fazer garrafas de água quente e pegou o telemóvel para cronometrar a respiração e a frequência cardíaca da bebê da melhor maneira possível. A campainha tocou 15 minutos depois. O Dr. Richardson, médico pessoal de Gabriel, chegou com a sua mala médica, seguido por 2 policiais. Enquanto o Dr. Richardson examinava o bebê, Gabriel sentou-se com Tim na cozinha, envolvendo as mãos do menino em torno de uma caneca de chocolate quente. Fizeste tudo certo, disse Gabriel gentilmente. Mantiveste a tua irmã o mais aquecida possível e pediste ajuda. Isso foi muito corajoso. A Sarah vai ficar bem. O médico está a examiná-la agora. Ela está em boas mãos. Uma das policiais, uma mulher chamada Detetive Chen, puxou uma cadeira. Tim, podes me contar o que aconteceu hoje? Começando do início, a história de Tim saiu aos poucos. A mãe deles, Diane, era uma mãe solteira que lutava contra o vício. Ela estava limpa há 6 meses, esforçando-se muito. Mas, recentemente, as coisas tinham piorado novamente. Naquela tarde, ela disse a Tim que iriam ao parque, mas, uma vez lá, deixou-os no banco, dizendo que voltaria logo. Ela levou a bolsa, o telemóvel, tudo. Tim esperou, mantendo Sarah aquecida o melhor que podia, mas as horas passaram. Ele tinha medo de sair do banco porque a mãe tinha dito para esperarem ali, mas quando Sarah começou a chorar de frio e não parava, ele percebeu que precisava de ajuda. Fizeste a coisa certa, assegurou-lhe o detetive Chen. Tens mais família? Avós, tias, tios? Tim abanou a cabeça. Só a mãe e a avó, mas ela mora longe. Não me lembro de onde o Dr. Richardson saiu da sala de estar. A bebê está com hipotermia, mas é moderada, não grave. Estabilizei a temperatura dela e ela está a responder bem. Ela precisa de ficar em observação no hospital durante a noite. Mas acredito que ela vai se recuperar totalmente. Foi uma sorte você tê-las encontrado a tempo, Sr. Sterling. Mais uma hora naquele frio com aquelas roupas inadequadas. Ele não precisou terminar a frase. E o Tim? Perguntou Gabriel, com a mão inconscientemente pousada no ombro do menino. Frio e exausto, com uma leve queimadura de frio nos dedos, mas ficará bem com descanso e calor. É um miúdo resistente. As horas seguintes passaram num turbilhão de atividades. Uma ambulância chegou para levar a Sarah ao hospital para observação. Tim recusou-se a ser separado da irmã, agarrando-se à mão de Gabriel com força desesperada. Eu vou com vocês, Gabriel ouviu-se dizer, se estiver tudo bem para os policiais. O detetive Chen acenou com a cabeça. Precisamos dos depoimentos de você e do Tim. O hospital é um lugar tão bom quanto qualquer outro. Estamos procurando a mãe. Tim, você tem o número de telefone da sua mãe? Tim recitou um número que o detetive imediatamente transmitiu por rádio aos seus colegas. No hospital, Gabriel sentou-se na ala pediátrica enquanto os médicos examinavam as 2 crianças mais detalhadamente. Ele ligou para a sua assistente, Maria, explicando a situação e pedindo-lhe para cancelar a sua agenda para o dia seguinte.
Ligou para o seu advogado, pedindo conselhos sobre as implicações legais do que tinha feito e o que poderia acontecer a seguir. E enviou uma mensagem à sua ex-mulher a dizer que talvez precisasse de adiar a visita de Emma neste fim de semana, embora não tenha explicado o motivo. Tim sentou-se ao seu lado na sala de espera, agora vestindo uma bata hospitalar grande demais para ele, afogado no calor do casaco de Gabriel, que se recusava a devolver. Senhor Gabriel? A voz de Tim era baixa. Pode chamar-me apenas Gabriel. Gabriel, o que vai acontecer conosco? Se a mãe não voltar, para onde Sara e eu vamos? Gabriel se perguntava a mesma coisa. Ele conhecia o sistema, os lares adotivos, os lares coletivos, a burocracia que separaria os irmãos, se não fosse possível encontrar um lar adequado para ambos. Ele pensou em Emma, segura e amada com a mãe na Califórnia. Pensou no seu apartamento vazio, na sua vida vazia. Não sei, disse ele honestamente, mas prometo-te isto. Vou garantir que tu e a Sara fiquem juntas. Custe o que custar. A detetive Chen voltou com notícias. Tinham localizado a mãe. Ela tinha sido presa em alguns quarteirões do parque ao tentar comprar drogas. Estava incoerente. Mal se lembrava de ter deixado as filhas e agora estava detida por colocar as crianças em risco e outras acusações. As crianças precisarão de um lar, explicou a detetive Chen. Os serviços sociais estão sobrecarregados como sempre, especialmente nesta época do ano. Estão à procura de um lar adotivo que possa acolher as duas crianças, mas ela parou de falar com uma expressão solidária. E se eu os acolhesse? Gabriel ouviu-se dizer. Todos se viraram para olhar para ele. Você? O detetive Chen parecia cético. Você é um homem solteiro sem experiência com crianças. Eu tenho uma filha. Criei-a durante os primeiros 3 anos, antes do meu divórcio. Isso é diferente de acolher duas crianças que acabaram de passar por um trauma. Não estou a dizer que seja permanente, apenas temporário, até que os serviços sociais possam fazer uma avaliação adequada. Elas sentem-se confortáveis comigo. Tenho espaço, recursos. Posso contratar uma ama, um psicólogo infantil, tudo o que elas precisarem. Gabriel olhou para Tim, que observava a conversa com esperança desesperada. Elas já passaram por bastante esta noite. Serem separados, irem para um lugar estranho, com pessoas estranhas. Isso é mais trauma. Deixe-me ajudar, detetive Chen. Vou fazer a chamada, mas não posso prometer nada. Isto é altamente irregular. Levou 4 horas, inúmeras chamadas telefônicas, uma inspeção domiciliar por um assistente social de emergência e Gabriel a pedir todos os favores que tinha. Mas às 3 da manhã, ele estava a dirigir para casa com 2 crianças a dormir no carro. Sara estava numa cadeirinha fornecida pelo hospital, ainda sob observação, mas com alta autorizada. Tim estava sentado ao lado dela, com a mão protegendo a irmã e os olhos pesados de cansaço. Gabriel olhou para eles pelo espelho retrovisor e se perguntou o que tinha acabado de fazer. 24 horas antes, sua maior preocupação era o relatório trimestral de lucros. Agora tinha 2 crianças traumatizadas a seu cargo, sem ideia do que estava a fazer, e um futuro que de repente se tornara muito complicado. De volta ao seu apartamento, Gabriel preparou o quarto de hóspedes para Tim e criou um berçário improvisado no seu escritório em casa para Sara. Deu o biberão à bebê, enquanto Tim observava ansiosamente, finalmente relaxando quando Sara bebeu com avidez e sua cor melhorou. Ela vai ficar bem, Gabriel assegurou a Tim novamente. Tu salvaste a vida dela, sabes? Ao pedir ajuda quando pediste. Eu estava com medo, admitiu Tim. Achei que talvez tu fosses mal. A minha mãe sempre disse para não falar com estranhos, mas Sara estava com tanto frio e eu não sabia o que mais fazer. Tu fizeste a escolha certa. Eu sei que a tua mãe te ensinou sobre o perigo de estranhos, e isso é importante. Mas saber quando quebrar essa regra em uma emergência também é importante. És um miúdo corajoso, Tim. Depois de acomodar as 2 crianças, Gabriel desabou no sofá por volta das 5 da manhã, com o cérebro demasiado agitado para dormir. O que tinha feito? Basicamente, tinha se tornado pai adotivo da noite para o dia de 2 crianças que tinham passado por um trauma horrível. Não fazia ideia de como cuidar de um bebê. Já fazia 8 anos desde que a Emma era bebê. Não sabia nada sobre como lidar com uma criança de 7 anos traumatizada. Tinha uma empresa para gerir, reuniões, compromissos, responsabilidades.
Mas quando viu o rosto desesperado de Tim no parque, quando sentiu o corpinho frio de Sarah, algo se partiu dentro dele. O instinto protetor que pensava ter morrido com o divórcio voltou com força total. Aquelas crianças precisavam de ajuda. Ele podia ajudá-las. A escolha parecia inevitável. O seu telefone tocou às 7 da manhã. Maria, sua assistente, por favor, diga-me que as notícias que estou a ver sobre si não são verdadeiras. Você realmente acolheu duas crianças abandonadas ontem à noite? Como é que isso já está nas notícias? Alguém do hospital postou nas redes sociais. Está em toda parte. Estão a chamá-lo de herói, anjo da guarda, todo tipo de coisa. A equipe de relações públicas está a enlouquecer. Eles querem saber como lidar com isso. Diga a eles que não há comentários, disse Gabriel cansado. Isto não é um golpe publicitário. É que eu não podia deixá-los. Eu sei. É por isso que reprogramou toda a sua semana. Concentre-se nessas crianças. Eu cuidarei da empresa nos próximos dias. Gabriel teve um curso intensivo sobre paternidade. Contratou uma ama, a senhora Chen, que tinha criado 5 filhos e lidava com as necessidades de Sarah com facilidade e perícia. Reuniu-se com psicólogos infantis que o ajudaram a compreender o trauma de Tim e como lidar com ele. Aprendeu a preparar biberões e a mudar fraldas novamente. Descobriu que Tim tinha pesadelos sobre sentir frio e precisava de uma luz noturna e de alguém para verificar se estava bem frequentemente. Descobriu que Sarah tinha pulmões impressionantes quando estava com fome. Ele também aprendeu que Tim era muito inteligente, lendo em um nível de 5ª série, apesar da sua idade. Que ele amava ciência e espaço e tinha 1 milhão de perguntas sobre tudo. Que ele era ferozmente protetor da sua irmãzinha e não a tirava dos olhos durante os primeiros 3 dias. Que ele ainda estava apavorado com a possibilidade de a mãe voltar e levá-los embora, ou que Gabriel mudasse de ideia e os mandasse embora. Não vou a lugar nenhum, Gabriel assegurou-lhe uma noite enquanto construíam um forte de cobertores na sala de estar. Sarah dormia tranquilamente no seu carrinho, ali perto. Tu e a Sarah estão seguros aqui pelo tempo que precisarem. E a nossa mãe? Gabriel tinha recebido notícias do detetive Chen. Diane estava sob custódia, enfrentando acusações graves. Ela tinha admitido uma recaída de 1 ano no vício em drogas, ter negligenciado os filhos, ter feito escolhas desesperadas que colocaram as suas vidas em risco. Ela chorou quando soube que os seus filhos estavam seguros e implorou para vê-los. Mas os tribunais negaram o contato enquanto a investigação não fosse concluída. A tua mãe está doente, disse Gabriel a Tim com cuidado. Não está doente com gripe ou resfriado, mas doente no cérebro com algo chamado dependência. Isso faz com que ela tome decisões erradas, mesmo quando te ama muito. Ela vai receber ajuda agora, mas isso vai demorar muito tempo. Por isso não podemos ir para casa. Não agora. Talvez não por muito tempo. Mas, Tim, preciso que compreendas uma coisa. Nada disto é culpa tua. Nem a doença da tua mãe, nem o que aconteceu no parque. És uma criança. A tua única função é ser criança. Os adultos devem cuidar de ti. E quando não o fazem, a culpa não é tua. Tim ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, estou feliz por nos teres encontrado. Estou feliz por não seres um estranho mau. 3 semanas depois, Gabriel estava sentado no tribunal de família ao ouvir um juiz analisar o caso. Diane tinha sido condenada a um programa de reabilitação e ficaria presa por pelo menos 1 ano. Após a libertação, ela teria de provar sobriedade e aptidão parental antes mesmo de ser supervisionada. As visitas seriam permitidas. Enquanto isso, as crianças precisavam de um lar estável. Sr. Sterling, disse a juíza, olhando para Gabriel por cima dos óculos de leitura. Você cuida dessas crianças há 3 semanas. Os serviços sociais relatam que ambas as crianças estão a se desenvolver bem sob os seus cuidados. O pediatra de Sarah diz que ela está a se desenvolver normalmente. Não há efeitos duradouros da sua exposição. Timothy está a frequentar a escola, a ver um terapeuta e, segundo todos os relatos, está a se sair muito bem. Sim, meritíssimo. Estou disposta a conceder-lhe a custódia temporária, entendendo que esta é uma situação invulgar. Terá avaliações mensais, visitas domiciliárias, tudo o que for necessário. Se em qualquer momento os serviços sociais considerarem que a colocação não está a funcionar, eles transferirão as crianças. Compreende? Sim, meritíssimo. Posso perguntar
Por que está a fazer isto? É um CEO ocupado. Não tem nenhuma obrigação para com estas crianças. Gabriel olhou para trás, para onde a Sra. Chen estava sentada com Sarah e Tim. O menino deu-lhe um sorriso hesitante. Quando os encontrei naquela noite, eles estavam assustados, com frio e em perigo. Ajudei porque era o que qualquer pessoa decente faria. Mas então, ao longo das últimas semanas, eles tornaram-se parte da minha vida. Tim ajuda-me a entender as coisas. Eu tinha esquecido como é ser curioso sobre tudo, a acreditar em coisas boas, a confiar mesmo quando se foi magoado. A Sarah lembra-me que a vida é preciosa e frágil, e vale a pena protegê-la. Eles deram-me mais do que eu lhes dei. Por isso estou a fazer isto porque eles precisam de um lar e eu preciso deles. Tornamo-nos uma família, mesmo que não tenha sido da forma tradicional. O juiz sorriu ligeiramente. A custódia temporária é concedida. Boa sorte, Sr. Sterling. 6 meses depois, Emma veio visitar da Califórnia, e Gabriel ficou preocupado com a reação dela ao ter que partilhar o pai de repente. Mas Emma, com 11 anos, olhou para Tim e Sarah e se apaixonou completamente. Pai, eles são perfeitos, declarou ela, abraçando Sarah enquanto Tim lhe mostrava o seu projeto de ciências. Eles podem ficar para sempre? Isso não depende de mim, querida. Mas no fim das contas, talvez dependesse. 1 ano depois daquela noite nevada, Diane renunciou voluntariamente aos seus direitos parentais. Ela ficou sóbria, procurou ajuda, mas percebeu que não era capaz de ser a mãe que os seus filhos mereciam. Numa reunião emocionante supervisionada por assistentes sociais, ela disse a Gabriel que queria que ele adotasse Tim e Sarah para lhes dar a estabilidade e o amor que ela não podia proporcionar. Promete-me que lhes dirás que eu os amo, pediu ela. Que eu tentei, que simplesmente não fui forte o suficiente. Mas isso não significa que eles não valessem tudo. Eu prometo. Gabriel disse, e vou garantir que eles saibam quem você é, de onde vieram. Eles merecem essa verdade. A adoção foi finalizada numa tarde de dezembro, quase 2 anos depois de Gabriel ter encontrado 2 crianças congelando no parque. Tim, agora com 9 anos, segurava Sarah, agora com 2, enquanto o juiz os declarava oficialmente filhos de Gabriel Sterling. Naquela noite, Gabriel sentou-se na sua sala de estar, que já não estava imaculada e vazia, mas cheia de brinquedos, livros e sinais de vida, e observou. Tim ajudou Sarah a construir uma torre de blocos enquanto Emma ligava por vídeo da Califórnia para dar boa noite aos seus irmãos. O seu telemóvel vibrou com mensagens do escritório. Havia sempre trabalho a fazer, sempre outro negócio a fechar, outra reunião a